Meu filho sumiu em 10 de abril e o encontrei em 16 de abril de 2016. Foi uma longa luta. Desculpem se me veem com lágrimas nos olhos, mas apesar de já terem se passado 9 anos, para mim a vida já não faz mais sentido. Tenho outros 2 filhos, mas perder um é como se a vida e todos os sonhos e planos acabassem. Eu sabia que meu filho havia morrido. Por quê? Porque ele nunca deixava de dormir em casa. Meu filho sempre confiava em mim e era mais que filho. Era amigo, era uma pessoa que tinha valores, porque eu sempre ensinava ele a ter valores. É melhor que você saiba onde está o inimigo, que nem sabe onde está. Por isso eu ofereci minha casa para ele. Infelizmente, bem... Ele matou meu filho? No nosso país, os casos de violência entre jovens e suas consequências se tornaram uma estatística que cresce de forma alarmante a cada dia. Histórias que, infelizmente, muitas vezes acabam em tragédia. Então, hoje, vamos conhecer a história de Érica Mata, uma mãe cuja vida mudou para sempre após a terrível perda de seu filho Éric Ruiz Mata, um jovem que encontrou seu fim nas mãos daqueles que diziam ser seus amigos. Olá, bom dia ou boa tarde. Sou a senhora Érica Ruiz Mata, mãe de Érica Antônio Ruiz Mata, um jovem assassinado há 9 anos. No dia 10 de abril de 2016, tiraram a vida dele. Ele era um jovem estudioso, gostava de estudar, gostava de chegar em casa, nunca deixou de ir para casa. Antes de tudo, eu peço a toda a audiência que assista a esta entrevista que não zombem das mães que perderam um filho, que estão matando um filho. Porque, infelizmente, eu não posso dizer que isso nunca vai acontecer com alguém, porque, infelizmente, ninguém está livre de que isso possa acontecer. Meu filho não era uma pessoa viciada, meu filho não era alguém que gostava muito de ficar na rua. Ele nunca deixou de dormir em casa, ele era um menino que estava no ensino médio, tinha sonhos, tinha metas. Quem tirou a vida dele era um jovem da mesma idade, ele e outra pessoa, que meu filho não conhecia. Aquele dia foi a primeira e a última vez que o viu. O rapaz que o levou era amigo do meu filho, dizia que ele era como um irmão. Ele entrava na minha casa, ficava lá, comia lá. Foi dada a ele, como tal, a confiança. Muitos vão me dizer que não existem amigos. Sim, eu sabia que não existem amigos. Infelizmente, eu não podia simplesmente chegar e dizer: sabe o que, filho? Não traga seus amigos aqui. Por quê? É melhor saber quem fez mal ao seu filho do que nunca descobrir. Muitas mães ainda buscam seus filhos, pois infelizmente não conseguem encontrá-los. Meu filho sumiu em 10 de abril e o encontrei em 16 de abril de 2016. Foi uma longa luta. Desculpem se me veem com lágrimas nos olhos, mas apesar de já terem se passado 9 anos, para mim a vida já não faz mais sentido. Tenho mais filhos, tenho outros 2 filhos, mas tirar a vida de um filho é como se a vida acabasse. Todos os sonhos, todos os planos acabam completamente. Como tal, me perdoem. Peço 1000 desculpas, porque infelizmente a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sempre ouvimos ou dizemos que nossos filhos vão nos enterrar, mas infelizmente nem sempre é assim. Infelizmente, às vezes muitos pais têm que enterrar um filho, vê-lo em um caixão, mas quando a gente vê o próprio filho em um caixão, naquele momento, uma parte do nosso coração vai embora com eles e então tudo acaba para nós. Temos que comer, porque infelizmente às vezes nem sentimos fome. Temos que levantar, porque às vezes nem queremos levantar. Isso acontece com muitos pais, não só comigo. Então me apresento, e meu filho era um jovem que estudava, tinha sonhos, tinha objetivos. O sonho dele era ser médico. E infelizmente não deixaram que ele realizasse seus sonhos. Ele saiu em um domingo, 10 de abril de 2016, foi com outro amigo que se chama Roberto Carlos jogar futebol. Infelizmente, ele não voltou mais para casa naquele domingo. Boa tarde, agradeço por terem nos recebido. Eu sou a avó de Éric Antônio Ruiz Mata. Bem, obrigada por essa oportunidade de vir aqui falar aqui sobre como era o Éric. Éric era um menino estudioso, né? Um menino respeitável, não uma pessoa que quando via alguém passando por dificuldades, ele estava lá junto, uma pessoa que gostava de estudar. Bem, o que mais eu posso dizer?
O ruim é que demos a oportunidade para alguém que não acreditávamos que fosse nos fazer tanto mal, mas acabou fazendo. E agora já se passaram 9 anos desde a partida de Eric Antônio. E bem, às vezes eu vejo que realmente houve injustiça, mas com o governo o que podemos fazer? Eu agradeço muito a vocês, agradeço mesmo, e tomara que, se Deus quiser, algum dia consigam pegar esse rapaz. Mas acho que não, acho que agora só se for por outro caso, porque a cada dia que passa para nós a vida acabou. Já não tem mais volta atrás. Esse Eric Antônio tinha muitas metas na vida, ele era muito estudioso. Os desejos dele eram bem, se tornar uma pessoa importante, mas Deus não lhe deu a oportunidade porque tiraram a vida dele. Eric foi um jovem com um futuro promissor, ativo e muito querido em sua comunidade. Por isso, não surpreendeu sua mãe que, numa tarde, ele saísse para jogar futebol. O alerta surgiu quando ele não voltou para casa e a senhora Érica começou a procurá-lo sem saber o que havia acontecido. Uma busca que marcaria o início do calvário que ela ainda vive até hoje. Naquele domingo era assim. Ele saiu da minha casa ao meio-dia para brincar. Como eu estava dizendo, teve um jogo, aí deu 5 horas e ele não chegava. Deu 6 horas e ele não chegava. Deu 7 horas e ele ainda não chegava. Falei para minha mãe ir comigo procurá-lo. Ela topou e fomos até a casa desse menino, já que eu sabia onde ele morava. Quando chegamos, bem antes, quando chegamos na casa deles, ele estava em um parque com outra pessoa. Perguntei se ele tinha visto meu Eric. Ele respondeu friamente que não, que nem sabia onde ele estava. Eu pedi para ele me levar até a casa de um dos tios dele e ele disse que sim. Ao chegar na casa do tio dele, perguntei se ele viu meu Eric. Ele me respondeu muito friamente que não tinha visto, que a mãe do Roberto Carlos tinha mandado comida para ele e que então não tinha visto. Perguntei se ele sabia onde moravam os outros amigos e ele disse que sim. Eu disse, você pode me levar? Sim. Ao chegar lá embaixo, comecei a chamar outro amigo dele, o Kiko. Então ele saiu e perguntou, o que a senhora está fazendo? Falei que procurava o Eric e ele disse, o Eric estava aqui com Roberto Carlos e Eduardo, acho que na Lagoa. Perguntei, você pode me levar onde moram Roberto ou Eduardo? Ele disse que sim. Quando cheguei na casa do Eduardo, comecei a chamar esse jovem, o Eduardo. Eu não sabia quantos anos essa pessoa tinha, porque na minha vida eu nunca tinha visto, eu não o conhecia. Ele apareceu na janela e me disse, desculpa por não sair para recebê-las. Mas é que eu estou molhado porque entrei na lagoa, ele disse, e estou trocando de roupa. E eu comentei, disse para ele, oi moço, com licença, você viu meu filho? E ele me respondeu, sim, eu vi. Ele foi comigo e Roberto Carlos ao Lago de Guadalupe, mas a polícia nos pegou. Foi isso? Ele disse que não tinha dinheiro e saiu correndo pelas barracas, comentei com ele. Se ele é menor de idade, por que não me avisaram? Sendo assim, é uma responsabilidade sua como adulto? Ele respondeu, eu nem a conhecia, nem sabia seu número de telefone. Eu respondi com uma voz bem firme e disse, sabe de uma coisa? Se algo acontecer com meu filho, será culpa sua. Ele perguntou, por quê? Porque meu filho era menor de idade? Naquele momento, já desesperada, eu saí daquele lugar, fui procurar meu filho, onde eles tivessem me dito que ele estava. Eu apareci. Bem, então cheguei ao Ministério Público de Scali para perguntar sobre meu filho e o promotor me respondeu que ele não estava lá. O juiz avaliador disse, não, ele não está aqui. Não trouxeram nenhum rapaz com as características que a senhora mencionou. Desesperado, fui à Cruz Vermelha, ao hospital e a vários lugares para descobrir se ele tinha sofrido um acidente, estava ferido e sem identificação. Um dos amiguinhos do meu filho me respondeu. Ele disse, senhora, será que ele ficou bêbado e está no fim dos bosques? Ele disse, tem uma pedra onde a gente vai lá para beber, para se divertir? Ele disse, a senhora não acha que ele pode estar caído por lá? Eu tinha pegado um táxi e falei para o taxista, o senhor pode me levar lá? O taxista disse, sim senhora, pode entrar. Então ele me levou até esse lugar. O desespero, já era noite, devia ser 1 ou 2 da manhã, eu já nem lembro direito a hora. Eu desço do táxi mesmo sem descida ali, pois é um monte. O taxista pergunta, não vai acontecer nada com a senhora, né?
Respondo: só quero encontrar meu filho. Eu começo a descer e começo a gritar: Eri, você está aqui? E não, porque infelizmente ele já não estava mais lá. O taxista me disse: sabe de uma coisa, senhora? Sobe aqui, vamos procurar uma viatura para nos ajudar, por favor. Eu disse que sim. Então entrei no táxi e ao chegar na rotatória de Bosques del Lago, havia uma viatura. Eu tinha uma foto do meu filho Eric. Tinha uma foto com o rapaz com quem ele estava, com o amigo dele, que ele conhecia desde o ensino fundamental. Perguntei ao policial se ele tinha visto esses jovens e ele respondeu que não. Ele olhou para o rapaz e falou: não vi. Depois disse: melhor você ir embora, não se envolva em problemas. O taxista respondeu: ela só pede sua ajuda para achar o filho. Veja o desespero dela. Ele disse: sabe de uma coisa? Vai embora. O taxista falou: vamos, senhora. Falei que era melhor irmos ver se ele já chegou em casa. Eu entro no táxi e o taxista me leva para casa. Então eu chego e pergunto aos irmãos dele se ele já tinha chegado. E os irmãos dele me respondem que não, que ele não tinha chegado. Então, de novo, eu volto para a casa do Roberto e volto para a casa do Eduardo. E eu digo: por favor, me diga onde deixaram meu filho. E o Eduardo me responde de novo: já te disse que não vou falar, porque eu não sei onde o deixei, porque ele saiu correndo. Até os policiais nos disseram que tipo de amigo ele era. Então eu vou embora de novo, muito decepcionada. Naquela noite, nem eu nem minha mãe dormimos. Fomos de novo ao lago. Assim que amanheceu, nós fomos. Levava a certidão de nascimento, CUR documentos e uma foto do meu filho. Desci até a lagoa de novo para ver se ele estava lá, mas não havia nada. Entrei nos brinquedos, porque é como um parque, porque as pessoas vão lá aos domingos, para comer e se divertir com a família, já que é um lugar turístico. Eu desço, já começo a procurar meu filho nos brinquedos, mas não tenho sorte. Então foi um irmão meu e me disse: sabe de uma coisa? Vamos andando, disse ele. Olha, filho, em volta. Percorremos todos os bosques para ver se estava por ali. Bom, talvez tenham batido nele, ou talvez, como ele é jovem, talvez ele tenha bebido e acabou ficando lá dormindo. Quer dizer, o que a gente tem é a esperança de procurá-lo, né? E de encontrá-lo. Então, eu já fui caminhando e ao irmos caminhando não encontramos nada. Fomos até a beira da avenida, onde saem as vans que vão para o Ministério Público de Escali. Pegamos uma van, eu e minha mãe, chegamos ao Ministério Público de novo. Dona Terca perguntou ao Ministério Público se meu filho não estava lá. O Ministério Público respondeu: não, senhora, já disse que não havia. Não há ninguém com essas características que a senhora me disse, e muito menos com essa foto que a senhora está me mostrando. Então eu vou de novo ao juiz qualificado. E o juiz qualificado me disse: senhora, eu lhe dou um conselho. Eu disse: fale com o comandante e peça para ver seu filho. Ele perguntou: trouxe foto? Eu disse sim. Então fui até o C4, como ele disse. Comentei com o comandante se ele podia me ajudar a transmitir uma mensagem sobre meu filho. Ele pergunta se tenho foto, digo que sim. Ele pede, copia e responde. O comandante foi muito gentil. Ele perguntou se podia dizer algo e sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência na delegacia de pessoas desaparecidas pelo sumiço do meu filho. Aos poucos, o desespero para encontrar seu filho começou a tomar conta de Érica da senhora. Foi então que ela se deparou com outro obstáculo: a violência institucional. As autoridades, em vez de tratar seu caso com urgência, minimizaram seus pedidos. Diziam a ela que Eric estava com a namorada ou que voltaria sozinho com o tempo. Era a primeira vez que eu ia a uma delegacia de polícia de verdade. Eu não sabia como chegar nem voltar para casa. A gente se encontrou numa avenida perigosa. Eu não sabia que ônibus pegar, que van pegar. Tinha um táxi, ele podia me levar. Muito gentil, o taxista me levou. Quando desci no Ministério Público, perguntei onde colocar as fichas de busca. E o policial que está na entrada me responde e diz: olha, vá até ali e é lá onde você vai fazer a denúncia. Ele pergunta se trouxe o documento e respondo que sim. Entro e vejo o chefe lá. Falei para a doutora que queria denunciar um desaparecimento. Muito arrogante, a promotora me disse: é que talvez ele tenha saído com a namorada. Ou talvez esteja bebendo, ou talvez ainda não tenha chegado, porque deve estar em algum lugar por aí. Respondi: não, meu filho sempre dormia em casa. O mais tarde que chegava era 10 da noite.
Isso já era exagerado, pois eu sempre estava com eles, pedindo que me dissessem onde estavam e para onde iam. Aí a promotora me disse, sabe de uma coisa? Me espera lá fora um pouco, tá? Agora eu te chamo. Então eu saí e fiquei esperando ela lá pelos papéis. E ela não se apressava, eu estava desesperada. Um advogado se aproximou e perguntou o que eu precisava. Disse que estava ali para denunciar o desaparecimento do meu filho. O advogado, muito gentil, me respondeu que era da comissão. Eu ainda não sabia que ele era da comissão. Ele se chama Ken Garcia e eu já tinha comentado que ia registrar um boletim por desaparecimento e o advogado me respondeu. Senhora, ele disse, pode entrar. Ela pediu ao Ministério Público. Atenda ela, pois está desesperada. Mas a promotora não quis me atender e disse, sabe de uma coisa? Vou registrar a denúncia de desaparecimento. Mas assim que seu filho voltar, você vem cancelar. Eu disse sim, então nesse momento ela me atendeu. Já colocou a ficha, supostamente de busca, quando nunca tinham ativado o alerta Amber, quando nunca tinham realmente ativado um alerta Amber, de dizer, então o jovem está desaparecido e precisamos procurá-lo, né? Eu saí daquele lugar com o papelzinho que ela me deu. Então nós fomos, eu e minha mãe. Pegamos um táxi mesmo assim, porque infelizmente a gente não sabia como sair daquele lugar. Pegamos um táxi. Quando estávamos no meio da rotatória, vimos que o Roberto estava indo para lá e eu falei para o taxista que eu queria descer para ele me dizer onde estava meu filho. O taxista me disse, não senhora, não complique mais as coisas. É melhor deixar que as autoridades cuidem disso para lhe dizerem onde está seu filho. Eu disse, então fomos embora. Ao chegar na casa dele, só esperamos um pouco para ver se tínhamos alguma informação sobre ele. Chega a polícia de investigação e nos diz para levarmos até onde está essa pessoa. Levamos até onde mora Roberto Carlos. Na verdade, eles não puderam fazer muita coisa porque, segundo ele, era menor de idade. Eles tinham entrado com um habeas corpus por qualquer coisa que pudesse ligá-los a isso. Naquele momento, para mim, desde o domingo, dia 16, começou o meu calvário. Começamos a procurá-lo. Eu e minha mãe íamos colando papéis do cartaz de busca. Íamos até os carros, pedíamos por favor para todos que tinham carro colarem o cartaz. Os amigos do meu filho pegavam os ônibus amarelos, alguns eram gentis, outros grosseiros. Eles diziam que não. Então eu e minha mãe viemos ao Distrito Federal procurá-lo. Já o desespero que era muito, o que eu queria era que me ajudassem a procurá-lo, né? Meus 2 cunhados procuravam por ele nos bosques da laguna, pois eu dizia que meu filho só podia estar lá. Ele nunca deixou de voltar para casa. Onde ele pode estar? Meu filho nunca deixou de dormir em casa, sempre chegava e avisava onde estava. Meu cunhado e outras pessoas estavam procurando por ele na laguna. Eu, então, fui até o meu município pedir ajuda para algumas pessoas que eu conhecia de lá. Eles enviaram um documento para os bombeiros de Scali para que me ajudassem com barcos e com o que pudessem, né? De fato, sim, os bombeiros me ajudaram, mas eu não tinha todo o apoio necessário que eu precisava, que eram, tipo, mergulhadores, que eram cães de busca. Mas não tinha toda a ajuda assim. Então ele me disse, mãe, sabe de uma coisa? Vamos falar com o senhor Jorge Garrala para que ele nos ajude. Fomos numa quinta-feira porque durante toda uma semana eu ia ao Instituto Médico Legal aos hospitais para ver se ele estava lá, né? Diziam que havia um rapaz lá em cima com as características do meu filho. Eu corria para ver se era ele, mas infelizmente não era. Então, nessa quinta-feira, eu e minha mãe viemos aqui no programa da Televisão 13 para que o senhor Jorge Garrala nos ajudasse. Encontramos um cinegrafista que disse, saiam daqui, não tenho tempo para vocês. Minha mãe disse, sabe de uma coisa? Vamos para o outro lado. E já estavam lá, tipo, umas mesas de atendimento, e um dos que estava lá me disse, faça seu registro. E em 1 mês a 2 meses, a gente resolve para você. E eu pensei comigo mesma, mas em 2 meses, eu não posso esperar tanto. Então, nesse momento, minha mãe disse, vamos por essa porta aqui para ver se nos atendem. Fomos para outra porta. Nós estávamos com uma ficha de busca. Muito educada, uma repórter saiu e perguntou, desculpa, posso ajudar vocês? E aí minha mãe respondeu, é que meu filho desapareceu. O que eu quero é que vocês me ajudem. E ela disse, você tem uma ficha de busca? Minha mãe disse sim. E aí minha mãe entregou o papelzinho, o papel da busca. Olha, ela disse, esperem um pouquinho aqui.
Eu, de tanto desespero, falei para minha mãe, é que eu sinto que aqui estou perdendo tempo. Ela disse, vamos embora. E aí a gente fomos caminhando. Quando então me ligam e eu recebo uma ligação da professora Sol Salgado e ela me diz, senhora, estou ligando sobre a busca. Sou a promotora de busca de pessoas desaparecidas. Não sei se posso vê-la agora. E eu contei para ela, ela disse, não é que eu não estou por aí, eu estou bem aqui. Bom, eu estava aqui no Distrito Federal, no Ajusco. Ela me disse, você acha que pode amanhã? Eu disse sim. A que horas? Ela me disse ao meio-dia. Eu falei sim, então tá bom. Nesse momento, eu e minha mãe viemos também colando papéis, o cartaz de busca mesmo. Chegamos em Bosques, no que era La Laguna, de novo para procurá-lo, porque lá tinham pessoas procurando por ele, mas eu e minha mãe saímos para colar os papéis de busca. Naquele momento, naquele dia, na sexta-feira subiram o cartaz de alerta. Para não serem mais ignorados, Érica e sua família agiram. Com dor e determinação, fecharam ruas. Assim, busca obrigar as autoridades a olhar seu caso e fornecer ferramentas para iniciar a busca pelo filho. Pois eu tive que me mobilizar para que fizessem isso, mas eu ainda sentia que não era muita ajuda de verdade. Minha mãe me disse, sabe de uma coisa? Vamos fechar a rotatória. Eu disse, mas a gente não tem muita gente. Ela respondeu, eu vou procurar pessoas. Minha mãe foi procurar vizinhos, foi procurar uma das famílias dela e, não éramos muitas pessoas. Fechamos naquele dia, sexta-feira, Bosques del Lago, a rotatória. Sofremos insultos, disseram coisas pra gente, mas infelizmente acho que foi a única maneira de sermos ouvidas. Meus filhos, minha mãe e eu fechamos Bosques com alguns familiares e vizinhos. Nesse momento, o presidente de Scali me disse que iria me receber, perguntou o que eu queria. E eu comentei que o que eu queria era, mergulhadores e mais equipamentos para que eu pudesse encontrar meu filho. E ele me respondeu, isso é o que a senhora deseja? Eu disse, sim, eu desejo que o senhor me ajude. Ele me disse, vamos e conversamos lá no meu escritório. E todas as pessoas que estavam me ajudando e me apoiando me disseram, o que você decidir, Érica? Você quer que a gente saia ou espera até que ele resolva trazer mergulhadores para nós? Ele me disse, nesse momento eu levo você até a professora Sol. Primeiro me levou ao escritório dele e disse, você vai ter todo o apoio necessário que merece. Vou te levar até a professora Sol. Ele realmente fez isso. Ela era uma pessoa maravilhosa. Nesse momento, ela me disse, vamos ver o que aconteceu com seu filho. Estavam lá o amigo do meu filho e a mãe do amigo do meu filho e a outra senhora, a mãe do que matou meu filho também. E ela me disse, vamos levá-los para que nos digam onde deixaram seu filho. Eles foram em outra caminhonete e eu fui com a professora Sol. Quando descemos da caminhonete no lugar onde tinham deixado meu filho, a professora Sol respondeu ao rapaz e eu desci. Ela pergunta, onde você deixou o Eric? E o Roberto Carlos responde com a voz embargada. Ele diz, nós o deixamos aqui. A mãe dele diz à professora Sol, pare de intimidar meu filho, ele não tem advogado. A professora Sol responde, não estou intimidando, só perguntei onde ele deixou o Eric. E ela diz, não, é que ele não vai falar mais e eu peço, por favor, que me levem ao lugar de onde me pegaram. E então a professora Sol pediu que o levassem e um dos colegas responde para a professora Sol, desculpa, só vou te dizer, mas esse rapaz já não está vivo. Eu sabia que meu filho já não estava vivo, por quê? Porque meu filho nunca deixava de dormir em casa. Meu filho sempre confiava em mim. Meu filho, mais do que meu filho, era meu amigo. Era uma pessoa que tinha valores, porque eu sempre ensinava a ele a ter valores. Então, naquela sexta-feira, continuamos procurando por ele. Anoiteceu e a professora Sol me disse, não podemos continuar, porque não tínhamos lanternas, não tínhamos nada, só a luz do sol mesmo. Saímos de lá por volta das 8 ou 9 da noite. Antes de continuar, peço a você, como espectador, que trate com tato e delicadeza o que está prestes a ouvir. A família de Eric estava convencida de que ele estava naquele lago, pois foi o último lugar onde ele foi visto com vida. A isso se somava um detalhe que, embora para muitos pudesse parecer inverossímil, para sua avó foi uma mensagem clara. Em sonhos, Eric dizia para ela procurá-lo ali. Esse testemunho foi desacreditado, até mesmo motivo de zombaria por parte das autoridades. No entanto, o que nunca imaginaram é que pouco depois encontrariam o corpo do jovem dentro dessas águas.
No dia seguinte, que era sábado, nós acordamos cedo e nesse mesmo lugar já estava a professora Sol, também lá. Já me disseram para levar uma roupa do meu filho para que os cachorrinhos de busca pudessem cheirar a roupa dele. Eu levei os sapatos dele. Quando chegamos naquele sábado, começamos a procurá-lo de novo. A professora me colocou no ofício para que fechassem as portas do lago. Elas foram fechadas. Naquele sábado, começamos a procurá-lo e eram mais ou menos 12:00 ou 1 da tarde. Quando então o cachorrinho ele estava teimoso, porque ele cheirava ali, ficava ali, sabe? Minha irmã disse para minha mãe: olha, mãe, quando o barco passa na água, não chega até aqui. Por favor, mãe, entra. Verifica se o Eric está aqui. Minha irmã deitou minha mãe na grama e... Quando ela a deitou, minha mãe começou e se levantou correndo e disse: é que ali está o meu menino. Me dá vergonha dizer para vocês, mas sim, eu consigo ver coisas. E naquele dia minha filha me disse para eu me deitar para conseguir ver onde ele estava, porque já fazia uma semana e a gente precisava encontrá-lo. E aí eu me deitei e ele falou comigo e disse que eu estava ali. Ele disse: estou aqui. Uma das MPs presentes respondeu: com essas palavras, pobre, estúpida, já está deixando ela louca. Eu volto para minha mãe e uma das minhas irmãs está lá embaixo. Desci para baixo e falei para minha irmã: olha, ela está ali. Eu disse: ali está saindo meu filho. Minha irmã disse: não, é uma bola. Não, era o corpo do meu filho. Era o corpo do meu filho que tinha saído. Saiu da água aí então. Já ela, minha filha e minha outra filha gritaram pedindo ajuda para tirá-lo, mas a juíza disse que eu estava louca, que a dor tinha me deixado louca, mas não, ele estava lá e sim, ele saiu. E, bem, eu tenho muita vergonha de dizer isso para vocês, mas, bem, sim, agora sim. A busca foi muito longa, foi muito triste e passamos por muitas coisas para poder encontrá-lo e para conseguir justiça. Lutamos muito. Seus irmãos ainda eram pequenos e começaram a gritar: Eric, não vai embora! Meu cunhado, minha irmã e eu queríamos entrar. Não me deixaram entrar na água. Me seguraram porque eu queria entrar. Tiraram meu filho, mas meu filho não saiu nem deitado, nem saiu. Ou seja, não saiu para cima, saiu em pé. Comentei com a professora Sol, porque ela ia abastecer gasolina para o barco. Eu disse para ela que o corpo do meu filho já tinha sido encontrado. Ela voltou, tiraram meu filho, colocaram ele na beira. Não me deixaram me aproximar do meu filho naquele momento. Então, de lá, fomos para o Ministério Público para que fizessem a necrópsia nele. E fizeram. No momento em que encontraram meu filho, meu mundo acabou. Porque eu sabia que meu filho estava morto, mas eu não aceitava. Assim, minha vida acabou naquele momento. Nós fomos embora. Era mais ou menos 1 ou 2 da manhã. Me entregaram o corpo do meu filho para que o levassem para uma funerária. Levaram ele para a funerária. Eu conheci a moça da funerária. A moça me disse: sabe de uma coisa, Érica? Vou deixar você entrar para ver o Eric. Eu disse sim. Ela pediu para arrumá-lo antes. Concordei. Ela cai na cortina e diz: sabe de uma coisa? Vai lá e fala com ele. Eu fui lá falar com meu filho. Mas meu filho já não era mais meu filho. Por que já não era mais meu filho? Porque ele era um jovem que estava sempre bem arrumado, bem banhado, bem penteado. Era um jovem que sempre gostava de andar arrumado.
Ou seja, nunca gostava de andar sujo, gostava de estar bem penteado. E ao entrar para vê-lo, já não era mais meu filho, porque ele já estava partido em 4. Eu realmente disse para ele: não é justo como você se foi, não é justo tudo o que fizeram com você. A Núcleo diz causa da morte asfixia por estrangulamento. Bateram nele. Ainda o colocaram na água. Como tal, fizeram uma missa para ele. E o corpo do meu filho me foi entregue às 3, mais ou menos às 4 da manhã. Nós velamos ele. Ao meio-dia fizemos a missa de corpo presente. Por quê? Por que esse tempo tão curto? Porque o corpo do meu filho já estava decomposto. Ele já estava em estado de decomposição, porque o deixaram 1 semana na água. Eu acho que foi para apagarem todos os vestígios deles. Mas, infelizmente, eles nunca notaram que havia quem visse que foram eles que o mataram. Ele está no cemitério Vilas de Las Palmas. Depois vão lá e fazem maldade. Quebram os vasos de flores dele, jogam fora as flores dele. Eu fiz tipo uma capelinha para ele. Quebram os vidros dele, fazem maldades com ele. Depois de encontrar o corpo do filho, a senhora entendeu que aquele momento não significava o fim do seu calvário, mas sim o início de uma nova luta. A busca por justiça contra aqueles que tiraram a vida de Eric, uma batalha dolorosa e exaustiva que até hoje ela continua enfrentando com a mesma determinação. Infelizmente, um deles foi pego. Ele pegou 40 anos, o amigo dele não foi pego. Por quê? Porque cada vez que eles o encontravam, ele supostamente escapava. Então a denúncia contra ele expirava, porque ele tinha a mesma idade do Eric. Agora faz uns 3 anos, me disseram na polícia de investigação. Desculpe, senhora Érica. Me perdoe por não ter conseguido pegar outro assassino do seu filho. Com um pedido de desculpas eu vou ficar. Ele está vivo. Ele pode estar andando por aí. Infelizmente, eu sofri ameaças por parte dos que mataram meu filho, da família deles, e assim a promotoria me diz: não podemos fazer nada, sim. Os processos do seu filho foram encerrados e não podemos mais oferecer proteção, apoio ou ajuda. A Comissão Executiva de Atenção às Vítimas, da mesma forma, também fechou as portas para mim. Nunca me deram nada, porque a pessoa que está nesse caso se fez passar por doente mental. E, infelizmente, ele, segundo diziam, tinha a mentalidade de 5 anos, quando infelizmente não é assim. A mãe dele pagou médicos legistas, pagou tudo para que ele fosse considerado inimputável. Foi o primeiro caso aqui no estado do México, no estado do México, que foi perdido como inimputável. A mãe dele era tutora e estava lá com o filho à frente. Ou seja, os direitos dele não foram violados, mas os meus foram desde que perdi meu filho. Eu não tive apoio de nenhuma autoridade, até que, infelizmente, nós tivemos que fechar o que era a rotatória e ir até o senhor Jorge Garrala para que ele nos ajudasse. Senão, nunca teriam me notado. Como tal, uma pessoa que é humilde, às vezes não é levada em consideração, às vezes é preciso pagar para ser ouvida. Essa pessoa que matou meu filho entrou com um recurso antes de encontrarmos o corpo do meu filho. Ela entrou, pagou, os advogados logo diziam que eu não tinha provas contra ele e não podia fazer nada. Antes de encontrar o corpo do meu filho, não sabia o que havia acontecido. Após achá-lo, a autópsia revelou asfixia por estrangulamento. Conversei diretamente com a perita da autópsia. Ela disse que meu filho levou meia hora para morrer, que ele tinha partido sem sangue no coração, que ele tinha vários ferimentos na cabeça, em seu corpo. Infelizmente, ele não merecia morrer assim. O único erro dele foi confiar em Roberto Carlos. Foi inveja, porque Roberto Carlos, como tal, era um menino que não estudava, que os pais dele não davam a devida atenção para ele. Às vezes ele podia chegar em casa ou não chegar. E eu digo isso porque há provas. Às vezes ele ia à minha casa e dizia ao meu filho que o pai havia batido nele e que não tinha onde ficar. Meu filho me perguntava se eu deixava ele ficar lá. Por causa do meu filho, eu dizia que sim, que ele podia ficar. E ele ficava lá. Certa vez, a mãe dele apareceu de madrugada, por volta da 1 ou 2, perguntando se o filho estava lá. Confirmei que ele estava lá dormindo.
Ela me disse, é que meu marido bateu nele. Era um casamento que estava desunido. O pai dele morava com outra mulher e a mãe dele morava com outro homem. Roberto conversava comigo, meu filho e minha mãe, que o padrasto batia nele e maltratava ele, e que ele tinha que cuidar dos irmãos e tinha que trabalhar. Digo que era inveja, pois lembro dele dizer ao meu filho, já vou trabalhar, numa sexta-feira. Ele disse, ai, Eric, que inveja de você. Eric perguntou, por quê? Disse, você vai à escola e eu trabalhar. Eu disse, isso não é do Eric, é da sua mãe. Porque, na verdade, você vai ter uma obrigação, estudar e retribuir bem a sua mãe, e sua mãe é obrigada a te dar moradia, comida e estudos. Percebi que ela tinha raiva do meu filho, porque quando meu filho terminou o ensino fundamental, não era qualquer um que conseguia entrar no Colégio de Ciências e Humanidades. Meu filho conseguiu entrar no Colégio de Ciências e Humanidades. É uma escola preparatória para pessoas que têm uma pontuação muito boa em uma prova que fazem para entrar nas preparatórias. Preparei uma comida e convidei Roberto e sua mãe, na minha frente e na dele. Ela respondeu ao Roberto, Eric consegue, mas você não. A mãe dele incentivava ciúmes ou raiva contra meu filho. E aonde isso levou? Até ele matar meu filho. E depois, às vezes, meu filho emprestava a roupa dele para ele e ele ficava lá em casa. E também, às vezes, por exemplo, eu comprava um miojo para o meu filho e também para o Roberto. E ele ia lá e tirava o miojo do meu filho. Ele tinha muita inveja do meu filho. Muitas vezes eu cheguei a dizer para o meu filho que eu não gostava dessa amizade, mas minha mãe me disse uma vez um ditado. É melhor você saber onde está o inimigo do que não saber nem onde ele está. Por isso abri minha casa para ele. Infelizmente, bem, ele matou meu filho. Um ato violento causa sequelas físicas e emocionais profundas e duradouras. Os familiares de Eric nos contam que esse processo tem sido um fardo imenso. Uma ferida aberta com a qual eles têm que conviver dia após dia, enquanto continuam na incansável busca por justiça. Eu tenho passado mal, porque para mim a vida já não é fácil. Minha vida mudou, meus nervos ficaram à flor da pele, eu não tenho estado bem. Descobriram que eu estava com colite nervosa, pois são muitas coisas que infelizmente a gente como mãe passa, que a pessoa que matou meu filho está presa. Mas a mãe dessa pessoa entrou com recursos. Ela entrou com recursos para tentar tirá-lo da prisão. Ela lutou muito para tirá-lo, mas graças a Deus a sentença foi favorável. Eles têm dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu sou humilde. Eduquei meu filho com humildade, valores e princípios, ensinando que, se errasse, teria que arcar com as consequências. O que importa é falar a verdade. Já se passaram 9 anos desde a morte do meu filho e isso ainda me revolta. Porque eu digo, não é justo que o governo ou que as leis sejam assim, que só porque é menor de idade, quando comete um crime, quando se torna maior de idade, o deixam livre. Não é justo porque, infelizmente, muitos menores são vítimas de pessoas que os matam. Mandam eles roubarem, mandam eles sequestrarem, eles matam e mesmo assim acabam sendo soltos. Por quê? Porque são menores, completam a maioridade e o caso deles é encerrado. Agora, o caso do meu Eric foi encerrado. A mãe do assassino que está em desacordo diz, quando faz as apelações, senhor juiz, eu peço por favor que me dê uma oportunidade de estar com meu filho. E eu pergunto, quem vai me dar uma oportunidade de ter meu filho de volta, que não está mais aqui, que está morto e que só vou ver de novo quando eu morrer? Olha, eu digo para a senhora tentar sobreviver, mas eu não posso ajudar com a sua dor, porque a sua dor é muito grande. Perder um filho é muito difícil, faz parte da vida da gente. Então, às vezes eu vejo ela chorando, às vezes eu vejo ela mal. E aí eu já não tenho mais, digo, né, o que mais eu posso dizer para ela? Agora, a dor dela, tem vezes que eu tento ajudar, mas tem vezes que eu não consigo, porque é uma dor que ninguém vai tirar dela. Isso mudou a nossa vida, mudou com mais dor, porque agora realmente cada um... Sim, estamos todos juntos e conversando, mas de qualquer forma cada um carrega a sua própria dor
Meus 2 netos carregam sua dor. Tem vezes que eles estão muito distantes da vida, mesmo trabalhando, mas eles quase não convivem. A menina é muito triste, o menino é muito triste, ou seja, há muita dor na nossa família. Muita dor que eu não sei como explicar. Bem, de saúde estamos mal. Desde que isso aconteceu, tudo tem dado errado para nós. Não sei se é por causa da dor ou se é por causa da tristeza. Ou não sei, mas todos nós meio que já não somos mais os mesmos de antes. Mesmo tentando ser as mesmas pessoas, já não conseguimos ser as mesmas pessoas. Não dá para viver com tanta dor assim. Muitas pessoas nos disseram que Eric não gostaria de nos ver com essa dor, mas é impossível tentar deixar essa dor de lado. Quanto mais o tempo passa, mais a dor pesa, mais a ausência pesa. A senhora Érica só pede que as pessoas tenham empatia em casos como o dela. Porque mesmo sem desejar a ninguém, nunca sabemos quando algo assim pode ocorrer em nossas vidas. Sua exigência é clara, que haja justiça pelo culpado da morte de seu filho e que os casos de homens desaparecidos não sejam ignorados nem minimizados, mas que recebam a mesma atenção e seriedade que os desaparecimentos de mulheres. Por quê? Porque quase não consideram os homens. Eu entendo que todos os dias desaparecem mulheres, mas também desaparecem homens, também desaparecem crianças, e como tal, também têm o direito de serem procurados. Hoje em dia também há crianças que são mortas, jovens que desaparecem, pessoas, homens que também desaparecem, não são só as mulheres. Eu sou mulher e tenho filhas, tenho uma filha também. E da mesma forma, eu não gostaria que ela fosse sequestrada ou levada, né? Mas os homens também somem. Gostaria que tivessem as mesmas oportunidades das mulheres. Porque, infelizmente, o caso de um homem, rápido é esquecido, rápido vai embora e já não se lembra mais dele, já não se menciona, já não se ouve, como se já fosse jogado no esquecimento. E, na verdade, não. Eu digo que não deve ser assim, todos temos os mesmos direitos. E também deveriam falar sobre os casos dos homens. Agradeço por levar em consideração o meu filho, porque realmente há muitos homens que não são levados em conta. Não é justo, não é justo. E que as autoridades não apoiem de verdade uma pessoa que lutou, que sofreu e que virem as costas para ela. Hoje foi meu filho, amanhã continuará. Eu peço a muitos pais que não zombem da dor dos outros. Porque meu filho, ele não era nenhum delinquente. Meu filho não vendia drogas, meu filho ele não era uma má pessoa. A todos vocês que quiserem, eu os convido a me conhecer. Eu sou uma pessoa humilde, eu não moro em uma área residencial. Eu moro em um bairro pobre. Meu filho também tem sua página chamada Justiça para Eric Ruiz Mata. Ele também tem seu TikTok, que também se chama Justiça para Eric Antônio Ruiz Mata. Bom, o único que eu peço é que se alguém que observe este caso e não confie nas amizades, pois infelizmente amigos não existem. Agradeço a oportunidade a essa pessoa por vir me dar esse espaço. Por quê? Porque quero garantir que o caso do meu filho Eric nunca seja esquecido. Mesmo que eu morra, eu quero que o caso do meu filho continue aberto. Talvez não mais no Ministério Público, não, talvez em lugar nenhum, mas sim na memória das pessoas que não confiem, porque não existem amizades. Meu filho Eric era uma pessoa nobre, gostava muito dos animaizinhos. Ele gostava de ajudar as pessoas, assim como eu. Eu também gosto muito de ajudar as pessoas. Inclusive, né, eu tenho um grupinho que se chama Buscando Ajuda, porque eu gosto de ajudar pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência, pessoas que talvez não tenham recursos. Eu procuro depois cestas básicas que me doem para eles. Eu convido as associações, se quiserem se juntar a mim, que me procurem. As cestas não são para mim. Reúno as pessoas e elas aceitam isso. Então, eu agradeço a pessoa por ter me dado este espaço e espero que não zombem da dor dos outros. Porque, infelizmente, a gente não procura por isso que acontece com a gente. Eu nunca pensei em passar por isso. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar.
Eu ensinei meus filhos a trabalharem. Minha mãe, na verdade, nos ensinou a trabalhar, a ganhar o pão honestamente. Toda a minha família e irmãos são pessoas de bem. Trabalhamos, talvez algumas trabalhem como pedreiras, outras como zeladoras, outras para o governo, mas infelizmente todas nós trabalhamos. Não somos pessoas más. Na minha comunidade sou uma pessoa que muita gente conhece porque sempre gostei muito de apoiar, gosto muito de ajudar. E acho que até o meu último dia de vida vou continuar ajudando as pessoas. E eu agradeço a vocês e espero que vejam esse caso e que não zombem da dor dos outros. Quero agradecer e convidar o seu público para se juntar à página Justiça para Eric Luiz Mate e ao TikTok Justiça para Luiz Mata. Se alguém quiser me contatar, pode fazer por lá. Como sempre digo, gosto de ajudar as pessoas. Se alguém sentir que pode apoiar pessoas que usam cadeira de rodas, andadores, pode entrar em contato comigo e também ver se existe alguma clínica ou algum lugar que seja acessível para as pessoas que fazem diálise. Por que eu peço isso? Porque, infelizmente, o hospital do governo não apoia as pessoas como deveria. Muitas pessoas morrem diariamente por falta de recursos. Eu agradeço a vocês. E agora sim, agradeço por ter nos recebido. Muito obrigada, porque vocês são pessoas maravilhosas, por nos dar essa oportunidade de levar isso ao ar. Agradecemos de coração e tomara que Deus queira e lhes dê mais força para que continuem ajudando mais pessoas. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no meu novo canal secundário, Crônicas de Crime com Pepe Mistério. Por razões estranhas, perdi meu antigo canal secundário e seria de grande ajuda se você se inscrevesse, porque isso ajuda muito a continuar trazendo vídeos bons. É parte fundamental desta equipe do Pepe Mistério. Então você encontra como Crônicas de Crime com Pepe Mistério. E também, se você gostaria de contar algum relato, seja porque passou por algum crime ou algum familiar, ou está procurando por uma pessoa desaparecida, ou se quiser compartilhar seu trabalho, seja você médico, bombeiro ou alguma profissão bonita que gostaria de compartilhar, pode me escrever no e-mail que é correio@pepemistério.com.mx. Também estou no Facebook como Pepe Mistério e no Instagram como Pepe Mistério Documentários e Pepe Mistério MX. O novo canal secundário é Crônicas do Crime com Pepe Mistério. Link nos comentários.